Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima seja honrada, nossa Mãe Maria Santíssima seja respeitada e amada. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós aqui da página br.católico estamos promovendo nessa última semana de maio, última semana do mês mariano, uma semana especialíssima, com louvor, com oração, com formação, com adoração, com Santa Missa, e hoje nós vamos ter uma formação. Seja muito bem-vindo à nossa semana Cenáculo de Amor, com o tema Eles estavam unidos com Maria, a mãe de Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. No primeiro dia, que foi segunda-feira, nós tivemos um louvor com a Michelle, lá de Niterói, no Rio de Janeiro. No segundo dia, ontem, nós tivemos uma noite oracional com a Andréa Santos, da Renovação Carismática Católica de Serrinha, Diocese de Serrinha. E hoje nós vamos ter uma noite de formação. Sim, formação. Vamos estudar, vamos ter uma aula, uma pregação com o seminarista Christian Davidson, da Arquidiocese de Maceió. Ele que está no primeiro ano de seminário, mas é um menino de caminhada, é um menino estudioso, um menino de oração. Ele participa da Renovação Carismática, ele vai se apresentar melhor. Então sejam bem-vindos. Eu sou o padre Charles Assis, colaborador, apoiador e incentivador da página br.católico. Sou de Alagoinhas, Bahia, e estou aqui para, junto com o seminarista Christian, fazer essa noite de formação com vocês. Vamos chamar o nosso convidado desta noite. Salve Maria Santíssima, Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Boa noite! Boa noite. Deixa eu ajeitar aqui que estou cortando a cabeça. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. Tudo bom? Como é que tá por aí? Tudo bem, graças a Deus. Então, se apresente para o povo, depois a gente faz a nossa oração inicial e começaremos a nossa noite de formação com tudo aquilo que você preparou para cada um de nós hoje. Pois bem, eu me chamo Christian Davidson, sou seminarista aqui na Arquidiocese de Maceió, tenho 22 anos de idade, estou no primeiro ano de filosofia e tinha pessoas mais inteligentes, mais preparadas do que eu, mas o Padre Charles inventou de me chamar e aqui estou, né, para falar sobre Nossa Senhora, que é o tema que eu mais gosto de falar, né, sobre Nossa Senhora. Então, hoje vamos falar sobre o Santíssimo Rosário. Eu vou dar um traço histórico, né, do que é o Santo Rosário, como é que se reza. Vai ser algo, então, uma formação muito profunda e muito interessante sobre o Santíssimo Rosário, né? Você vai sair aqui um expert no Santo Rosário, em conhecer o que é essa oração tão poderosa de Nossa Senhora. Amém. Eu só peço um pouco que você aumente o volume da sua voz. Pois bem, tá me ouvindo bem assim? Pelo menos, eu entendi o que você falou, mas o volume da sua voz estava baixo. Viu? Tá me ouvindo bem aqui assim? É bom aumentar um pouco. Tá bom, mas é bom, porque às vezes as pessoas podem não estar ouvindo direito. Então seja muito bem-vindo. Para quem está chegando agora, eu sou o padre Charles Assis, de Alagoinhas, Bahia. Esse é o seminarista Christian Davidson, lá de Maceió. E ele disse que teria pessoas muito mais capacitadas e inteligentes. Não existe filho que ame a sua mãe e que não saiba falar da sua mãe. Então, independente se é seminarista, se é leigo, se é padre, se é bispo, se é o Papa, todos nós somos filhos da Virgem Maria. E aqueles que amam a Virgem Maria vão sim saber falar, vão sim saber demonstrar o seu amor à Virgem Maria. É isso que nós queremos fazer aqui nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, que nos acompanham pelo br.católico. Demonstrar o nosso amor à Santíssima Virgem Maria através dessa prática antiguíssima, dessa prática belíssima de piedade cristã, que é o Santíssimo Rosário. Vamos pedir a inspiração, a proteção e a inteligência, sabedoria do Divino Espírito Santo, esposo da Virgem Maria, como nos fala a Igreja, aquele que fez com que o Verbo se encarnasse no seio da Virgem Maria e Jesus viesse ao mundo pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, eu vou deixar agora passar a palavra para o seminarista e junto com vocês, eu vou ficar aqui só atento à formação para que também possamos partilhar. No final, eu posso fazer algum acréscimo, alguma colocação. E no final, eu vou trazer para vocês uma oração composta por um Papa Santo, e que no futuro será um Papa, um Santo Papa da Igreja, que é Bento XVI. Uma oração belíssima que ele escreveu para a Virgem Maria e recitou no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada, e receberemos a bênção. Fique à vontade, meu irmão, a casa é sua, a página é sua, a página é nossa. Você agora, como também um dos colaboradores oficiais dessa página, br.católico, desde já agradeço também os idealizadores da página, a Bia e o Fernando, lá de São Salvador da Bahia, que nos convidaram, né? Me convidaram e depois, com toda a confiança, deixaram aberto o convite para que eu convidasse um amigo. E Deus tocou em meu coração para te convidar. Quando o Fernando perguntou, e aí, padre, já está certo o convidado? Eu falei, certíssimo. Aí peguei e mandei a sua foto. Então, seja bem-vindo, à vontade. Pois bem, que maravilha, né? Fico muito feliz pelo convite. Nunca que eu poderia recusar um convite seu. E nunca poderia recusar um convite para falar de Nossa Senhora, né? Então, para mim é mais do que uma alegria aceitar esse convite para falar sobre o Santíssimo Rosário, né? Então, primeiro eu gostaria de fazer um traço histórico do Santíssimo Rosário, porque há muitas dúvidas, né, do que é essa oração. Aí tem evangélico que vai falar, mas não tem na Bíblia. Aí vai começar a ter um monte de questionamentos, né? Tem evangélico que fala, o Santíssimo Rosário, o Rosário, né, o terço, é uma oração mais mariana do que para Deus, porque são 50 Ave Marias, enquanto é só 5 Pai Nossos, né? Então, há vários questionamentos, tanto de quem não é católico, e quanto alguns católicos não conhecem a fundo a origem dessa oração, como o senhor falou, antiquíssima, né? Uma oração tão antiga assim na nossa história. Então é importante fazer um traço histórico dessa oração maravilhosa que é o Santíssimo Rosário, ou popularmente conhecido como Santo Terço, né? Embora que Santo Terço significa um terço do Rosário, né? Não são 4 mistérios, então deveria ser um quarto, né? Eu vou rezar um quarto. Sim. Não pegou, então É, já podia é, rezar um uma, terço. é uma curiosidade matemática, né? Um exemplo, só para fazer aí uma nota de rodapé, por que chama-se um terço? Se o rosário era 150 Ave-Marias, antes ele vai chegar lá, né? Daqui a pouco ele vai falar sobre os novos mistérios que o Papa São João Paulo II instituiu para a Igreja, os mistérios luminosos. Então, antes do Papa João Paulo II, o rosário só tinha 150 Ave-Marias. Ou seja, o terço um terço de 150. 50 Ave-Marias, um terço de 150. Ou seja, 150 dividido por 50, que dá 3. Só que com o acréscimo, isso é matemática, interessante. Só que com o acréscimo de mais um mistério, o Papa botou mais 50 Ave-Marias e foi para quantas? 200 Ave-Marias. Então, o que nós hoje rezamos como um terço, não é mais um terço do rosário, é um quarto do rosário. Não é? Uma parte de um quarto. Para dizer que, claro, passou praticamente 5 séculos chamando de terço, agora ninguém vai chamar de... Eu vou rezar um quarto agora. Né? Nem pega. Fica meio esquisito. Então, o meu não está aqui perto, né? O próprio objeto, o objeto sacro, né, que nós temos, já ficou famoso no mundo todo como terço. Eu vou comprar um terço. O padre benzeu um terço.
né? Eu tenho um terço na mochila, eu tenho um terço na bolsa, e etc e tal. Então, por mais que o Papa colocasse aí na carta dele, agora vamos rezar um quarto, ele não ia dar certo esse negócio. Mas só para a gente ter essa curiosidade, digamos, matemática sobre o rosário, né? Sim. Não pegou, né? Essa questão de um quarto não pegou. Então continua chamando de um terço. Mas o certo é que a gente está rezando o que faz parte de um rosário, né? Então estou rezando o Santo Rosário. Mesmo que a gente esteja só rezando um terço, um quarto, a gente está rezando o Santo Rosário, né? Então é importante conhecer a fundo. Mas aí para conhecer a história do Rosário, a gente precisa conhecer a história da Ave Maria, dessa oração, Ave Maria, porque os dois estão muito próximos, né? A verdade é que a oração mais antiga da Igreja a respeito de Nossa Senhora não é a Ave Maria. Por mais que a Ave Maria está lá na Bíblia, né? Lá em Lucas 1, em que o anjo salva a Virgem Maria, né? Com a ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Né? Depois Santa Isabel fala, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Né? Por mais que isso seja bíblico, a primeira parte da Ave Maria, a oração mais antiga para Nossa Senhora é aquela oraçãozinha pequenininha. A vossa proteção, recorremos Santa Mãe de Deus, não desprezeis as Não, nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Esta oração tem mais ou menos uma data do século II, então é uma oração muito antiga, já no início do cristianismo. Porque no início do cristianismo já se tinha devoção a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora já se tinha devoção a ela desde a época dos apóstolos. Né? São Lucas quem é atribuído duas imagens a respeito de Nossa Senhora, tanto um quadro, né, um ícone de Nossa Senhora, hoje chamado de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quanto uma escultura que foi atribuída a ele, que foi perdida por muito tempo, mas que é histórica, uma escultura que São Lucas teria feito para Nossa Senhora. Né? Então, desde o início, desde a época dos apóstolos, já se tinha a devoção a Nossa Senhora, o amor à a mãe de nosso Senhor. Né? Então, a oração mais antiga é a vossa proteção. Só que essa oração da Ave Maria, ela começou a ser rezada, né, por volta do século V, século VI, século VII, né, que era rezado somente a primeira parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Era apenas uma saudação, né? Já era uma oração que já era rezada. Essa oração só que era uma oração rezada em momentos, por exemplo, antes da refeição, ou então depois que rezava as completas, né? Porque os monges já rezavam a liturgia das horas do breviário, então após as completas era uma opção de oração, né? Uma saudação à Virgem Maria, rezar essa saudação angélica, se chamava saudação angélica. E, justamente pelos monges rezarem a liturgia das horas, que é composta por 150 salmos, os leigos que não sabiam ler, que não tinham acesso, porque a liturgia das horas não era um livrozinho que todo mundo tinha assim, né? Era, na verdade, papéis enormes que todo mundo ficava em volta para rezar num papel único, grandão, né? Esses monges, para as pessoas conseguirem ter esse acesso a rezar algo parecido ao saltério, né, que é a salmodia da liturgia das horas, composto por 150 salmos, que está no saltério, eles passaram a rezar, os leigos passaram a rezar 150 Pai Nossos. Então, os leigos tinham como um saltério rezar 150 Pai Nossos, da mesma modalidade, mais ou menos semelhante, que os monges nos mosteiros rezavam os 150 salmos, já que os leigos não tinham acesso aos textos, né, dos salmos. Então, criou-se essa devoção do saltério dos leigos. Com esse saltério dos 150 Pai Nossos, por volta do ano já 700, 800, começaram também a introduzir outros saltérios, como o saltério da saudação angélica. Então, Ave Maria, Senhor convosco. Então, 150 Ave Marias, só a primeira parte, sem a palavra Jesus no finalzinho, né? A palavra Jesus foi acrescentada depois. Então, os leigos passaram a rezar além dos 150 Pai Nossos, 150 saudações angélicas, que é até fruto do vosso ventre. E aí acontece que em 1214, deixa eu só confirmar aqui, foi 1214, São Domingos, ele tinha ido até uma cidadezinha na França,
ele era de Toulouse, né, onde estava o mosteiro dele era em Toulouse. Ele foi para uma cidadezinha na França que estava havendo uma heresia chamada heresia albigense. Essa heresia dizia que existiam dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. Então, São Domingos, que era fundador da Ordem dos Pregadores ou Dominicanos, ele foi até essa cidadezinha para tentar conter essa heresia, né? Tentar refrear, tentar parar, tentar convencer, tentar converter aquelas pessoas a respeito da verdade fé católica. Só existe um Deus. Não existe um Deus bom e um Deus mau. Existe um Deus que é a bondade, que é um Deus bom, e a maldade, ela é a ausência, a total ausência de Deus, como já dizia Santo Agostinho. Então ele foi lá e ele, como era da Ordem dos Pregadores, ele foi, pregou, passou um bom tempo pregando, tentando convencer aqueles hereges a respeito do erro deles. Só que ele viu que as heresias que estavam se propagando, né, ele viu que aquela ideologia, aquele pensamento, ele estava se propagando, estava crescendo e não estava conseguindo conter. Então ele começou a chorar, começou a se desesperar e ele saiu para um bosque, para uma floresta, e ele decidiu fazer naquele bosque, naquela floresta, 3 dias e 3 noites de jejum, oração, penitência e autoflagelação. Então ele estava aplicando assim disciplinas, né, com aqueles que eu esqueci o nome certinho, que você amarra no braço, que ele fura, que ele aperta, né, para que você sinta dor. Isso em oferecimento, em penitência a essa heresia, para que contesse essa heresia. E aconteceu que no 3º dia, quando ele já estava a ponto de morrer, Nossa Senhora aparece a ele e ela fala o seguinte: querido Domingos, você sabe qual arma a Trindade quer para mudar o mundo? E ele vai e responde para Nossa Senhora: você sabe melhor do que eu, já que depois de Jesus, você é o principal instrumento de salvação. E ela responde: quero que saibas que a principal peça, a principal arma de combate tem sido sempre o saltério angélico. A saudação angélica, esse saltério de 150 saudações angélicas. Quero que conquistes essas almas, esses hereges albigenses, com o meu saltério. Rezar 150 saudações angélicas é uma oração muito útil, uma homenagem que me é muito agradável. E ainda melhor farão se recitarem meditando a vida, paixão do rosário. E aí, depois que ela falou isso, ela presenteou São Domingos de Gusmão com um rosário, com um terço, né? Que diz a tradição que ele só tinha o saltériozinho, né? Os 150 bolinhas, não tinha as intercalando os Pai Nossos, segundo a tradição. Mas não é algo que não se tem nenhuma referência correta a respeito disso. Então ele começou a espalhar essa devoção, e ele começou a pregar, pregar, pregar. E houve um momento que ele foi pregar na Catedral de Toulouse, na França, e aconteceu um grande tremor de terra enquanto ele falava do rosário, e ele parou de pregar. E aconteceu tremor, 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 então ficou desesperado. Quando o tremor passou, ele voltou a pregar e apareceu Nossa Senhora, levando a mão com o rosário. E depois disso, todo mundo ali na França se converteu, né? Os que eram hereges se converteram e adotaram o terço, né? O rosário, como a sua prática de devoção principal, né? Graças a São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos. Aconteceu que passou-se um tempo, né? São Domingos veio a falecer, passou um bom tempo, 200 anos depois, essa oração já se tinha cessado, não cessado, mas ela já tinha sido esquecida, o pessoal já estava deixando ela de lado. Até que, no século XV, Nossa Senhora do Rosário apareceu novamente a um outro dominicano da mesma ordem de São Domingos de Gusmão, que foi o atual, né, beato Alano de Rupe. Ele atualmente é beato, está esperando a canonização. Isso foi por volta de 450, 460, 1460, né? E ela lhe pediu para que ele reavivasse essa oração do Santíssimo Rosário. Então, depois que ela apareceu para ele, pediu para que ele reavivasse, ele organizou melhor o rosário, né, intercalando as 5 dezenas com o Pai Nosso e o Glória ao Pai ao final, e também
ele que adicionou a questão dos mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os gloriosos. Ele que organizou essa questão da contemplação, né, de pensar, de contemplar os mistérios, né? E também, né, justamente nesse período de São Domingos de Gusmão, de 1214, até o período ali do Beato Alano de Rupe, que surgiu a segunda parte da oração, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Foi quando surgiu essa segunda parte. Além de surgir essa segunda parte, também acrescentaram o nome Jesus ao final da primeira parte, né? Porque antes era só bendito o fruto do teu ventre, né? Então acrescentaram também o nome Jesus para indicar que o fruto do ventre de Maria é Jesus, e também adicionaram a saudação angélica a Santa Maria Mãe de Deus, a partezinha final, né? Justamente porque já estavam querendo proclamar, já estava para ser proclamada o dogma de Maria Theotokos, Maria Mãe de Deus, né? Que foi muito combatida, né? Essa esse dogma católico, porque diziam que Maria não era mãe de Deus, era só mãe de Jesus, homem, não era mãe de Jesus, Deus em sua condição divina. Mas não, a igreja sempre afirmou que Maria é mãe de Deus, o mesmo Jesus, porque a sua natureza é inseparável, né? Não se pode separar a natureza humana com a natureza divina. Ele é um só, humano e divino, é Deus feito homem, é um homem-deus, e ela é mãe dessa natureza de Jesus, enquanto homem, enquanto Deus. Então acrescentaram essa segunda parte justamente para quando proclamaram o dogma de Maria Theotokos, né? Então aconteceu, né, que o Beato Alano de Rupe adicionou esses mistérios e organizou o texto dessa maneira. Então, o texto ele começou a ser reavivado, né? O texto começou a ser reavivado, mas não era algo que se expandiu, era algo só de algumas pessoas, alguns devotos, né? Era uma devoção popular, uma devoção que não era obrigada, nem é obrigada, mas era apenas uma entre outras devoções, como temos hoje tantas devoções na igreja, temos tantas opções de espiritualidade, o texto era apenas mais uma. Só que aconteceu um fato que marcou a história do catolicismo, a história da Europa, né, que fez com que o texto se tornasse a oração preferida dos católicos, se podemos dizer dessa maneira. Aconteceu que no século XVI estava para haver uma invasão deixa eu achar o nome aqui certinho, dos muçulmanos otomanos, dos turcos otomanos, que eram muçulmanos, que eles estavam vindo ali da parte da Rússia, né, da Turquia, Rússia, tentando invadir a Europa, tentando invadir a parte cristã da Europa para tomar e acabar e dizimar o cristianismo. Isso no século XVI. Então a Igreja Católica passou 14 anos em guerra contra esses turcos otomanos nesse período. E aí, em 1569, o Papa Pio V, que hoje é santo, né, o Papa São Pio V, ele proclamou uma carta, uma bula, em que pediu para que os católicos rezassem o rosário como arma de combate para vencer os turcos otomanos, esses muçulmanos, para vencer essa batalha. E aí, no dia 7 de outubro de 1571, aconteceu uma guerra em que 200 navios católicos italianos venceram esses turcos otomanos, esses muçulmanos, nesse dia 7 de outubro, e aconteceu que São Pio proclamou como o Santo Rosário tinha sido a causa dessa vitória cristã. Então essa vitória ficou marcada na história do catolicismo, ficou marcada na história do cristianismo. Então, depois disso, o rosário passou a ser a oração preferida dos cristãos, graças a esse fato. Então a gente vê que foi um traço histórico muito grande, né? Começou lá em volta de 600, 700, né? Com a oração da Ave Maria, com o saltério de 150 salmos. Em 1214, com São Domingos de Gusmão, em que Nossa Senhora dá o rosário para ele, né? Em 1460, mais ou menos, com o Beato Alano de Rupe, chegou a 1571 com o Papa São Pio V, né? Então, isso foi um grande traço histórico até chegar no que temos hoje. E, além disso, muitas aparições de Nossa Senhora, ela recomenda vivamente para que nós rezemos o Santo Rosário.
talvez a mais famosa delas é, recentemente, agora há 103 anos, a aparição de Nossa Senhora de Fátima aos três pastorinhos, em que ela fala que se rezarem o rosário vão receber muitas graças, vão conseguir o fim da guerra, vão conseguir a paz no mundo, e além disso, se rezarem o rosário com fé e devoção até o final da vida, iriam conseguir a salvação. Né? Essa foi a promessa de Nossa Senhora de Fátima aos três pastorinhos. Quem rezar o rosário com fé, com devoção, com amor, com piedade até o final da vida, mesmo que esteja um pé no inferno, eu conseguirei a salvação para esses meus filhinhos que foram fiéis ao Santíssimo Rosário, né? E além disso, tantos santos recomendaram vivamente a oração do Santíssimo Rosário. Eu vou dizer uma frase somente de um santo aqui, Santo Afonso de Ligório, em que ele fala: a oração do Rosário é a oração que mais agrada Nossa Senhora. Olha só, a oração do Rosário é a oração que mais agrada Nossa Senhora. Isso, né, essa aparição de Nossa Senhora de Fátima em 1917. E percorrendo, né, o percurso histórico do Santíssimo Rosário, em 2002, São João Paulo II escreve a carta apostólica Rosarium Virgines Mariae, em que ele não adiciona, né, ele recomenda, ele indica, ele pede-se que se possa adicionar mais um mistério ao Rosário, já que tínhamos três mistérios gozosos, o dolorosos e o glorioso. Ele pediu para que adicionasse os mistérios da luz, os mistérios luminosos, que vão tratar, que vão meditar, contemplar a vida de Jesus, os mistérios da vida de Jesus, começando no batismo até antes da sua paixão e morte de cruz, né? Até o quinto mistério do luminoso é a instituição da Eucaristia. Logo após a Eucaristia começam os dolorosos, né? Então, em 2002, o São João Paulo II adiciona esse quarto mistério no Santíssimo Rosário. Então a gente vê esse grande percurso histórico do Santíssimo Rosário, não é isso? Não é verdade? Quer falar uma coisa, Padre Charles? Fica à vontade. Só apenas para... não sei se o pessoal percebeu, nessa questão histórica. A primeira encíclica, o primeiro documento sobre o Rosário, que você falou muito bem, foi lá em 1569 com o Papa São Pio V. Guardem aí, 1569. A igreja vai passar um longo tempo até surgir um novo documento sobre o Rosário, que é com o Papa São João Paulo II. Como diz o povo no popular, ontem, praticamente ontem, não é? Bem recente. Todos nós acompanhamos essa encíclica, por mais que você ainda fosse um adolescente, eu um jovenzinho, não é? 2002 foi bem recente. Então, vejam, de 1569, com a encíclica de São Pio V, tornando o Rosário uma oração oficial recomendada pela Igreja. Antes era uma oração de piedade popular, ainda hoje é, obviamente, mas desde São Pio V, uma oração oficial, recomendada pelo Santo Padre, como você bem disse, para vencer a armadura do cristão, como diz lá São Pio V. Então, olha o tempo, minha gente, praticamente 5 séculos, praticamente 500 anos passa-se de São Pio V até João Paulo II, São João Paulo II, para vir um novo documento. Por que a igreja não escreveu outros documentos? Primeiro, porque não tinha necessidade. Segundo, porque era uma oração já comum, era uma oração já de convicção do povo. E algo que o Christian falou muito bem, a questão dos santos. A igreja não se pronunciou através do magistério, mas se pronunciou através da tradição da igreja. Quem é que representa a tradição da igreja? Os santos, a espiritualidade. Então, olha que interessante, eu venho aqui colocar para vocês, desde Pio V, 1569, até São João Paulo II, 2002, a igreja se pronuncia não através do magistério, mas se pronuncia através de outra fonte da sua fé, de outra fonte da sua estrutura doutrinária, que é a tradição. E a tradição representada pelos santos, como bem colocou uma das frases de Santo Afonso. Aqui eu trago um outro grande santo, muito famoso, São Luís Maria Grimond de Montfort. Ele escreve um livrinho bem fininho, chamado O Segredo do Santíssimo Rosário,
para a salvação e a conversão da alma. Então, é um clássico sobre o rosário de São Luís Maria Grimond de Montfort. Como também lá no tratado, ele recomenda a recitação e a oração do rosário. Então, fica aqui esta nota, né? O magistério, através dos papas, como também os santos. Quando eu digo aqui que Pio V e João Paulo II foram os dois a escrever documentos, eu não quero dizer que os outros papas, entre Pio V e São João Paulo II, não falaram do rosário. Não quer dizer isso. Entendam? Foram os únicos dois papas até agora que escreveram documentos, encíclica, sobre o rosário, especificamente. Mas nesse intervalo de tempo, de Pio V e São João Paulo II, todos os papas, nas suas homilias, nas suas cartas, nos seus discursos, recomendam o rosário. Recomendam a oração do rosário entre família, paroquial. Né? O Papa São Paulo VI falava do rosário como a oração da família doméstica, que também João Paulo II vai retomar. Pronto, para eu não me estender, daqui a pouco eu tomo o tema do irmão, o tempo do irmão, quer dizer, né? Infelizmente, nós não temos o tempo de Frei Gilson, o tempo de Ivete Sangalo de ficar 5, 6 horas no Instagram. Né? Então, daqui a pouco o Instagram vai cortar, que dá 1 hora. Pode voltar, meu irmão. Você parou em João Paulo II, São João Paulo II. Muita gente chegando, sejam bem-vindos. Nós estamos na catequese sobre o Santíssimo Rosário. O nosso querido palestrante de hoje já falou o percurso histórico e agora ele vai, a partir de São João Paulo II, trazer para nós a grande beleza do Rosário. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre as principais qualidades e características do Santíssimo Rosário, né, retirado aí desse documento papal, né, dessa carta apostólica de São João Paulo II em 2002, né, o Rosarium Virginis Mariae, né? Então, a principal característica do Rosário, segundo São João Paulo II, é que o Rosário ele é uma oração contemplativa. O rosário, precisamente a partir da experiência de Maria, é uma oração contemplativa, né? Sem essa dimensão da contemplação, o rosário ele não é rosário. A gente precisa contemplar, senão a gente estaria caindo no farisaísmo. O que é o farisaísmo? É onde a gente louva a Deus com a boca, mas interiormente, né, a gente está vazio de Deus, né? Então, Perfeito. o rosário, a principal qualidade dele é essa contemplação. Eu preciso não só falar com a minha boca, mas eu preciso fechar os meus olhos, ou então contemplar uma imagem de Nossa Senhora ou de Nosso Senhor Jesus Cristo e meditar, contemplar, adorar toda aquela saudação angélica, né? De Ave Maria, alegra-te Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. A gente tem que fazer uma adoração a Deus por meio de Maria durante esse momento do que a gente está recitando o rosário, né? Como Jesus fala lá em Mateus 6, versículo 7, na oração não sejais palavrosos como os gentios, ou seja, não tenham palavras assim como os gentios, que eles acham que serão ouvidos pelas suas palavras. Não. Quando forem rezar, vai até o teu quarto, né? E no teu silêncio, ora a Deus. Então, esse silêncio, essa contemplação, esse interior. O rosário ele é, sobretudo, uma oração interior, né? Que a gente pronuncia com as palavras, mas a força está na contemplação, no amor que a gente coloca naquele momento em que a gente está rezando, nessa adoração a Deus. Por isso que o rosário ele precisa de um ambiente tranquilo, um ambiente silencioso, sobretudo um ambiente calmo, né? Para que a gente consiga se concentrar. Porque se a gente está numa muvuca que a Ave Maria esteja graça como você bendice as horas, a gente não está rezando. Nós não estamos rezando. A oração ela precisa ser feita de forma como se faz uma oração. Contemplar, parar, rezar, falar com Deus, ouvir a Deus. Isso é oração. É a oração que a gente está falando com as palavras, isso não é oração. A segunda característica é fazer desse rosário, unir a nossa contemplação com a contemplação de Maria. Já que a gente está querendo, por meio do rosário, ir a Deus com Maria, por meio de Maria, por esse caminho que é Maria, a gente tem que contemplar a Deus com Maria.
né? Então, olha o que diz Lucas 2, versículo 19. Maria, né, guardava todas essas coisas no seu coração. Tudo que ela A via de mulher Jesus, na infância de contemplativa, Jesus. Oi? a mulher contemplativa por excelência. Exatamente. Tudo que ela via da vida de Jesus, ela guardava no seu coração. Repete isso duas vezes. Repete isso em Lucas 2,19 e Lucas 2,51. Né? Quando Jesus era criança ainda e quando Jesus se perde lá com o seu... No templo, né? E depois encontrou ele lá com os doutores da lei. Ela fala, Maria via isso e guardava tudo no seu coração. Ela contemplava aquela criança. Então a gente tem que contemplar Jesus com Maria, ou como Maria, né? Mas de qualquer forma com Maria, já que ela foi aquela mulher que esteve ali próximo de Jesus, que viu Jesus nascer, que o seu rosto, o rosto de Jesus, ele é igual ao seu rosto, já que ela é a única fonte humana, o único DNA, a única genética que Jesus tem é de Maria. Então a gente pode ver a semelhança, né? Então ela contemplava o rosto de Jesus, o jeito de Jesus, as palavras de Jesus. Tudo isso ela contemplava e guardava no coração. A gente também, no Rosário, é uma oração contemplativa, mas contemplativa com e como Maria, né? A terceira característica do Rosário é aprender Cristo de Maria. Ou seja, depois que eu contemplo a Cristo, depois que eu aprendo a contemplar Cristo como Maria contemplava, eu vou querer aprender sobre Cristo com Maria. Por quê? Se ela que era mãe, que educou Jesus, que viu ele crescer. Quem melhor conhece Jesus, senão Nossa Senhora? Né? Ela que amamentou Jesus, ela que deu de comer Jesus, ela sabia o que Jesus gostava, o que Jesus não gostava. Ela sabia a hora que Jesus acordava, ela sabia a hora que Jesus dormia. Ela sabia, ela reconhecia se o choro era de fome. Né? Toda mãe reconhece quando o choro é de fome, quando o choro é de alguma coisa que está doendo. Né? Toda mãe reconhece essas coisas. Então a mãe conhece o filho. Ela sabe do que o filho gosta, do que seu filho se adapta, do que seu filho rejeita. A mãe sabe tudo sobre o seu filho. Né? Então a gente tem que aprender Cristo de Maria, com ela. Ela deve ser a nossa mestra. Então a gente tem que aprender a contemplar com ela e contemplar como ela e aprender com ela, tê-la como mestra. A gente está rezando o texto, mas ela está nos ensinando ali sobre Jesus Cristo. A terceira característica, depois que a gente aprende, a terceira não, a quarta, depois que a gente aprende sobre Jesus Cristo com Maria, a gente vai buscar se configurar a Cristo com Maria, por meio de Maria, tudo com Maria. Né? A gente não vai a Deus sem Maria, a gente vai tudo por Maria. A gente vai querer se configurar, se moldar, se conformar com aquele Cristo. Né? A espiritualidade cristã ela tem como seu caráter qualificador o empenho do discípulo em se configurar sempre mais com o seu mestre. Então, nós somos um discípulo, nós temos que nos configurar com o nosso mestre. É como diz Filipenses 2,5: tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo. A gente deve ter os mesmos sentimentos que em Cristo. E também Romanos 13, é necessário revestir-se de Cristo. Romanos 13 e Gálatas 3, né? Revestir-se de Cristo, encher-se de Cristo. Eu preciso ser um outro Cristo, né? Então é como que dois amigos, né? Que quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente convive, a gente vai aprendendo a falar com aquela pessoa, a gente vai tendo jeito, aprendendo a gostar das mesmas coisas, né? Quando dois amigos têm uma grande convivência, eles não vão se tornando semelhantes, vão se parecendo no jeito, na forma de falar, né? Então, da mesma forma, será o discípulo com Jesus Cristo. Quanto mais eu me aproximo de Maria para me aproximar de Cristo, mas eu vou me moldando com esse Cristo porque ela vai me educando da mesma forma que ela educou Jesus. Então eu vou passar a ser educado da mesma forma que ela educou Jesus Cristo. Né? Se ela educou Jesus nas virtudes da paciência, nas virtudes da mansidão, eu também vou ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais mansa. Se ela educou Jesus no amor aos pobres, eu também vou amar mais os pobres. Então, eu vou sendo moldado, sendo educado por Maria, eu vou me configurando a Cristo porque ela vai me moldar. A outra característica é anunciar Cristo com Maria. Quando eu me configuro a Cristo, eu vou tomar sobre mim a mesma missão que Jesus tomou. Qual foi a maior missão de Jesus Cristo? A maior missão de Jesus foi a pregação da palavra. Jesus foi o pregador por excelência. O maior ministério de Jesus foi a pregação da palavra.
Então eu vou anunciar Jesus com Maria. Olha só, quando a gente reza o texto, a gente está contemplando, na verdade, sem querer, 20 mistérios bíblicos. 20 passagens bíblicas, né? Cada mistério, não é verdade? Então, quando a gente reza o texto, quando a gente ensina a rezar o texto, quando a gente aprende o que o texto nos ensina e quer ensinar os outros, eu estou pregando sobre a Bíblia. Né? Então, o rosário ele é uma ótima maneira pastoral, uma ótima maneira catequética de, por meio de Maria, eu anunciar o Evangelho, seja com as minhas atitudes ou seja com palavras. Inclusive, eu não sei se o senhor já fez, padre, mas em pastoral eu já fiz mas outros seminaristas, a gente fez uma meditação, a gente rezou o texto, meditando as passagens bíblicas de Sim. cada mistério, né? Então a gente fazia assim, antes de começar o mistério tal, a gente vai contemplar a transfiguração de Jesus. Aí lia a Aí lê a passagem passagem da bíblica. transfiguração, fazia uma pequena pregação, uma pequena palavra da transfiguração e rezava o texto. Então essa é uma Perfeito. ótima maneira catequética, uma ótima maneira pastoral de pregar o Para rezar o evangelho. texto em comunidade. Em rezar o texto em comunidade, falando do Evangelho, pregando o Evangelho, né, e rezando, contemplando aquele mistério. Porque evita que, se a pessoa fica só no Ave Maria cheia de graça e não aprenda nada. Né, vamos contemplar tal. A pessoa está, terceira Ave Maria já esquece o que contemplou. Né, então, é preciso pregar o Evangelho com o texto também. Né? Então, para isso nós temos hoje no texto 4 mistérios, né? Os mistérios gozosos, que falam a respeito daquele primeiro momento ali da encarnação do Verbo, da saudação do anjo a Nossa Senhora, né? Trata ali do nascimento de Jesus, da visita a Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel, trata da apresentação do menino Jesus no templo, da purificação da Nossa Senhora, da Lucas 1, praticamente, Lucas 1, Lucas 2, até a perca, né? Quando Jesus se perde no templo, e Nossa Senhora o reencontra, ele está lá discutindo com os doutores da lei. Então, esses são os mistérios gozosos, né? Onde a gente vê o gozo de Maria ao receber Jesus, a receber a infusão do Espírito Santo, a infusão, né? De Jesus no seu seio pelo Espírito Santo. Nos mistérios luminosos, que foram esses adicionados pelo Papa São João Paulo II, nós contemplamos a vida de Jesus a partir do seu batismo. Então, é o batismo, depois do batismo, o primeiro milagre, né, que veio por meio de Nossa Senhora. Depois do primeiro milagre, é a pregação de Jesus, o anúncio do reino dos céus, a transfiguração e a instituição da Eucaristia. Esses são os luminosos, a vida de Jesus. Os mistérios dolorosos é a partir da Santa Ceia, né? A partir da instituição, onde ele começa a ser os mistérios padecentes, digamos assim, onde Jesus sofreu na carne antes de morrer na cruz, né? Desde a agonia no Horto das Oliveiras, a flagelação, a coroação de espinhos, a subida no Calvário com a cruz nas costas, até a morte de Jesus. Quando Jesus morre, encerra o terceiro mistério. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma prática minha de quando eu rezo o último mistério, o quinto mistério, contemplamos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Silencio, faço um breve momento de silêncio, contemplo ali a morte de Jesus por algum momento, um breve momento, e começo o texto. Isso porque isso faz na via sacra, e eu adotei isso também nos mistérios dolorosos. Isso é mais uma prática minha, né, que eu faço quando eu estou sozinho, eu não faço para ninguém. E quem quiser também, não tem nada de errado fazer isso. E Em alguns depois, lugares, sim, na hora do quinto mistério doloroso, o povo se ajoelha, o povo faz uma genuflexão. Fica aí a dica, né, pessoal do seminarista, ou outras dicas que nós podemos ter para meditarmos a paixão do Senhor. Né? Tem pessoas que quando rezam um mistério doloroso, seguram um crucifixo ou colocam um crucifixo diante de si, ou se tem alguma cruz no pescoço, fica olhando. Então, há várias maneiras. Essa é a riqueza da igreja. Né? Essa é a grande riqueza da igreja. isso. E aí começam os mistérios gloriosos, que o último doloroso é a morte, o primeiro glorioso é a ressurreição. Ressurreição, ascensão, descida do Espírito Santo, Pentecostes, né? O quarto mistério já começa com a Assunção e o quinto mistério com a coroação de Nossa Senhora. Então, dessa maneira, a gente faz esse percurso de contemplação, de meditação destes mistérios da igreja, esses mistérios que são parte da vida de Jesus, e claro, tudo por meio de Nossa Senhora, né?
Então, uma importante coisa que é preciso falar a respeito do Santo Terço é que o Santo Terço ele não é um amuleto em que a gente vai andar com o terço achando que aquele terço vai nos livrar de ser assaltado, né? Então, tem gente que bota o terço aqui não para me proteger, né? Tá com medo ali de ser assaltado, tá com medo de alguma coisa, tá com medo de ficar devendo, de não ter dinheiro para pagar as dívidas, provavelmente deve ser isso, né? Então, o terço ele não é um amuleto. O texto ele é um objeto de santificação. O texto ele é um objeto de buscar a salvação sua e a salvação do mundo. Né? Então, o texto ele deve ser rezado com fé, com piedade, com amor, com devoção. Ele não deve ser um amuleto achando que só para ele estar ali parado. Texto parado não faz nada. Né? Texto, mas está abençoado pelo Padre. Não faz nada do mesmo jeito. Texto parado, texto quieto, texto mofando ali no canto, não resolve nada. O texto ele funciona quando a gente reza com amor. Parabéns. Ou, como a gente diz aqui na Bahia, espendurado no carro, no retrovisor do carro. Não resolve nada. Não, se bater o carro, a culpa não é do terço que não funciona, não. A culpa é do motorista mesmo, né? Porque terço pendurado em carro não resolve nada. Né? Resolve quando a gente reza, e reza com amor, com devoção, com piedade, para que ele seja um objeto de santificação nosso, objeto de salvação, porque ele nos santifica. O texto, por meio do santo texto, a gente consegue, né, virtudes, consegue a santificação e facilita nosso caminho até a salvação. Né? E Ô, também Cristian, permita-me voltar à questão dos mistérios, de forma teológica e didática, para que nós tenhamos o sentido dos mistérios. Você explicou belíssimamente, de forma muito detalhada, parabéns, mas de forma bem sucinta. Eu queria apresentar para as pessoas aqui, para vocês entenderem a ligação dos mistérios com Jesus. Então, ó, mistérios gozosos, a encarnação do Verbo e suas consequências, né? Os mistérios gozosos, o mistério da infância de Cristo, ou usando a linguagem de Bento XVI, o evangelho da infância. Mistério luminoso é o apostolado de Cristo, que brota depois do seu batismo, como você bem nos disse. Mistério doloroso é a paixão do Senhor, a paixão de Cristo. Poderíamos dizer que rezar os mistérios dolorosos é o resumo daquele evangelho enorme da Sexta-feira da Paixão, né? Daquele evangelho de Mateus 19, onde nós escutamos na Sexta-feira da Paixão, lá na Semana Santa. E os mistérios gloriosos, o quarto tipo de mistério, é a Páscoa, o grande mistério por excelência do cristão, e as suas consequências. Né? É o mistério pascal e as suas consequências. É a vitória de Cristo e as suas consequências através dele e nele. Padre, por que as suas consequências? A coroação de Nossa Senhora e a Assunção da Virgem é consequência, é fruto da ressurreição de Cristo. Aí é tema para outra live aqui no nosso canal. A Assunção da Virgem Maria, ela, como diz o Papa Pio XII, é em virtude dos méritos de Cristo. Nossa Senhora não sobe aos céus. Nossa Senhora é levada ao céu pelo seu Filho, pelo poder do seu Filho. Já o que nós celebramos domingo agora na igreja, Jesus subiu aos céus, porque ele é Deus. Ele voltou de onde ele veio. É bem diferente. Então, esse é o meu resumo bem teológico e bem simples, não é, para que a gente entenda. Porque às vezes a gente fica contemplando os mistérios e não entende muita coisa, não é? Pois bem. É por isso, só para fechar, é por isso que os dias dos mistérios são certos. Eu não posso rezar o mistério doloroso no domingo, porque domingo é dia do Senhor, é dia da ressurreição. Domingo é dia do mistério glorioso. Eu não posso rezar o mistério glorioso na sexta-feira, porque sexta-feira é a paixão. Então tudo tem um sentido, tudo tem um fundamento na igreja. Não é aleatório. A igreja não é a casa da balbúrdia, a casa da mãe Joana. Tudo tem um sentido, tudo vem de Deus por inspiração do Espírito Santo. Pois bem, uma coisa também que é muito importante falar, que eu falei, vou só falar com mais calma, o rosário, ele não é um fim em si mesmo, né? O rosário, ele é de fato, ele é uma oração mariana, porém, ele é
totalmente cristológico, ou seja, Perfeito. ele é uma oração mariana, mas como ele não é um fim em si mesmo, ele vai em direção sempre a Cristo. Ele é um meio, então o meio é Maria, mas o fim é Cristo, por isso que ele é cristológico. Então, é importante saber disso. Quando a gente está rezando o Santo Texto, a gente está totalmente direcionando aquela oração a Jesus Cristo, mas por meio de Maria, porque é o caminho mais seguro, mais perfeito, já que, como diz São Luís, Maria de Montfort, se Jesus escolheu Maria para vir até nós, então nós também devemos escolher Maria para ir até Ele. E é um caminho mais seguro e mais perfeito, porque ela, conhecendo sendo mãe de seu filho, ela sabe o melhor caminho de chegar até Ele. Então ela consegue muito mais facilmente nos levar a Cristo do que qualquer outro caminho que a gente queira ir, né? Então, inclusive a Ave Maria é uma oração totalmente cristológica, né? Quando alegra-te Maria, porque é cheia de graça, né? Foi Deus que colocou a graça nela. Quando diz bendita, quando Santa Isabel fala, bendita és tu entre as mulheres, Santa Isabel estava cheia do Espírito Santo, então era o Espírito Santo falando para ela, tu és bendita entre todas as mulheres, né? O Espírito Santo escolheu Maria como esposa, então é ele que fala, você é bendita entre as mulheres, porque foi ele que a escolheu, né? E quando fala também, bendito é o fruto do teu ventre, a gente falou esses dias sobre os frutos do Espírito Santo, não foi Padre Charles? O que são Foi os frutos maravilhosa do aquela Espírito Santo? catequese. Os frutos já são aqueles frutos depois de uma vida de santidade, uma vida de virtude, uma vida de graça, então nasce aquele fruto, né? Então, essa vida de santidade foi essa união de Maria com o Espírito Santo, união de tal forma que gerou um fruto, que esse fruto é Jesus, né? A Imaculada com o Divino Esposo, então ela é a esposa do Espírito Santo. Então, está se referindo a esse fruto, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. É uma súplica para que nós alcancemos a salvação por meio de Jesus Cristo. Então, a Ave Maria, por mais que seja uma oração direcionada a Maria, é totalmente cristológica, direcionada a Cristo. Tudo que a gente fala na Ave Maria nos remete, nos leva a Cristo, né? Então, esse é o Santo Rosário. O Santo Rosário, a gente não pense que é uma oração, como eu disse, duas coisas que a gente precisa entender bem sobre o Santíssimo Rosário. Primeiro, que ele é uma oração totalmente cristológica, né? Totalmente cristológica. Segundo, que se a gente não contemplar, a gente não vai colher os frutos. Não é oração que eu posso simplesmente falar, rezar Ave Maria, e eu vou colher os frutos daquilo que eu estou rezando. Não, está sendo oração vazia. É uma oração que precisa ser meditada, contemplada, amada, rezar com fé e com devoção, com o coração aberto para colher todos os frutos dessa oração. E sabendo que nós estamos indo por um caminho seguro, maravilhoso e perfeito, que é o caminho da Imaculada, mas o nosso fim sempre será Cristo. Se algum protestante tiver com um textozinho falando, você está rezando uma oração, adorando uma mulher, adorando não sei o que das contas, mostra o rosário para ele, meu filho, ó, você pega o seu rosário e faz assim, ó. O texto, o rosário, ele começa na cruz, que é Jesus, ele dá uma volta todinha e termina em Jesus do mesmo jeito. Antes de rezar cada Ave Maria, eu rezo um Pai Nosso e acabo com glória ao Pai. E no meio que eu estou falando rezando a Ave Maria, eu sempre estou falando de Jesus Cristo, porque Maria é mãe de Jesus Cristo, e eu rezando a ela vai me levar a Jesus Cristo. Então é uma oração de Cristo, sim, não é uma oração de, como você está me acusando, de adorar outra pessoa, que seria Maria. É uma oração que a gente está indo por meio de Maria, mas a Cristo. É uma oração que começa no crucificado, termina no crucificado. Então, é necessário ter essas duas consciências a respeito da oração do Santíssimo Rosário. Contemplar com amor e saber que estamos indo por um caminho perfeito, maravilhoso, para chegar a Cristo. Em tudo que fazemos, estamos indo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo, tudo, tudo. Por fim, sei que o tempo já está bem curtinho, eu só queria contar um testemunho, vou resumir da maneira mais breve. Ano passado eu estava no seminário propedêutico e eu estava um pouco ausente da oração do Santo Terço. Então eu parei, não estava rezando o terço e foi assim algo que eu estava me sentindo bem meio estranho. Então eu cheguei um dia na capela e falei, ó, Nossa Senhora, eu estou duvidando da oração do Santo Terço. Eu não acredito no terço, está meio complicado. Eu gostaria de fazer o seguinte, eu vou rezar um terço aqui de joelhos.
pedindo pela conversão dos pecadores. Se, por acaso, uma pessoa se converter, arruma o seu jeito, dê o seu jeito aí de me avisar, para que eu saiba que o texto realmente ele tem algum poder, ele tem alguma eficácia. Mas eu estou duvidando, eu não quero não rezar o texto, eu estava meio assim. E aí eu fui lá, me ajoelhei ó, pela conversão dos pecadores, rezei o texto todinho, de joelhos, na capela. Isso foi uma sexta-feira, lembro como hoje, sexta-feira à noite, umas 8 horas da noite. Passou sábado, passou domingo, o dia todinho, chegou de noite, eu já tinha até esquecido, nem lembrava. E aí eu recebo um áudio de uns 3 minutos de uma menina, de uma jovem, que ela estava passando por uma depressão, estava se mutilando, se cortando. Era uma menina bem complicada, assim, uma situação bem difícil para uma jovem de 14, 15 anos, não lembro. E ela falou o seguinte: olha, esse final de semana eu fui para um encontro de jovens na minha paróquia e hoje, no domingo de manhã, teve uma adoração em que Deus tocou muito forte no meu coração. Eu senti um amor que eu nunca senti na minha vida e eu estou decidida a me converter e a ser mais ativa e ser frequente na igreja. E eu quero a sua ajuda, por favor, me ajude, porque eu quero caminhar na igreja com Deus. E aí eu parei assim, opa, eu rezei um texto pela conversão dos pecadores e pedi para que Nossa Senhora me dê um sinal, me avisasse. E realmente ela mandou. Uma pessoa se converteu com uma oração de um texto, né? Então foi algo que eu fiquei, meu Deus. Aí eu comecei a rezar vários textos por dia para muitas pessoas se converterem. Imagina, se cada texto que eu rezar uma pessoa está se convertendo, então vamos rezar um monte de textos, quem sabe a gente consegue converter o mundo inteiro. Então, São Pio, né, Padre Pio, de Pietrelcina, ele rezava 15 a 20 rosários por dia. 15 a 20 rosários por dia. Obviamente, né, a gente tem que pensar também que na época dele o rosário eram 3 terços. Né? Então, dava mais ou menos 2.500 a 3.000 Ave-Marias por dia. Então, ele rezava pela conversão dos pecadores. E quantas almas ele não conseguiu a salvação através dessa oração, né? Então, nós também vamos nos empenhar, por favor, pela oração do Santo Terço. Rezem muito o Santo Terço para que a gente alcance muitas graças, tanto na nossa vida, e para que a gente alcance não só a nossa salvação, mas quando a gente consiga também a conversão das almas. Por favor, vamos rezar muito o Santo Terço. Rezem. Eu tenho uma figurinha do Dom Henrique, bem assim. Rezem, meus filhos, rezem. Eu também tenho. Tem, pronto. Então, vamos rezar muito pela nossa salvação, obviamente, mas também pela conversão das almas, pelas almas do purgatório, pelos doentes, pelas necessidades do mundo, pelo fim da pandemia e tantas outras necessidades. Rezem, meus filhos, rezem o Santo Terço, porque, como diz Santo Afonso, é a oração que mais agrada Nossa Senhora, a oração que mais agrada a Mãe de Deus. Então, rezem muito o Santo Terço, esse saltério, essa saudação angélica de Nossa Senhora. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado ao seminarista Christian Davidson, um menino de grande sabedoria, que nos ensinou muito e mais ainda nos ensinou a partir da sua vivência, a partir do seu testemunho, a partir da sua caminhada, viu? Deus abençoe, Deus te pague. E eu só vou terminar com uma frase, que é de um padre daqui da nossa diocese, que essa frase me ajudou. Ele falou uma vez numa pregação, eu fazia pastoral com ele, o padre Cláudio, da cidade de Pujuca, daqui da região metropolitana da nossa diocese. Ele disse uma vez: o texto não é rezar para Nossa Senhora, é rezar com Nossa Senhora. E a preposição com, no português, significa o quê? Companhia. Olha que lindo. Se é tão lindo a gente ter a companhia da nossa mãe, humanamente falando, quanto mais na oração ter a companhia de Nossa Senhora. Foi o que falou o Christian. Não é? É uma oração que tem um fim, Cristo. Nossa Senhora é o meio, mas o fim é Cristo. Então, guarda essa frase do Padre Cláudio, daqui da nossa Diocese de Alagoinhas. Rezar o texto não é rezar para Nossa Senhora, mas com Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deixa salvo que eu vou postar no meu YouTube, viu?